Olha, até o Natal nós estamos ainda nessas jornadas aí de falar um pouquinho sobre saúde, porque nós temos que renovar não só constantemente o nosso pensamento sobre esse assunto, mas você não pode permitir de maneira alguma você ficar na incerteza sobre isso. Deus te quer com saúde. E qualquer coisa que ataque ou afronte a tua saúde, se você também não tem cuidado dela, você também tem que corrigir. Pastor, só estou na picanha todo dia. Pois é, não vai dar certo. Tem que mudar hábitos alimentares também, é importante. Cuidar do corpo também faz parte da nossa vida. Mas fora isso, se nós estamos andando na direção certa, se eu estou sendo atacado pelo inferno, eu vou repreender no nome do Senhor, entender que eu tenho uma herança. Então, domingo passado, no último encontro, nós estávamos falando sobre isso aí, e eu pedi que você abrisse a tua Bíblia em Marcos, capítulo 1, no verso número 40. E nós vamos continuar falando hoje sobre esse assunto. Marcos, aleluia, capítulo 1, no verso número 40. E lá está escrito assim: aproximou-se de Jesus um leproso, e ele fez essa pergunta que eu disse para vocês aqui no último encontro. Ele tinha essa incerteza a respeito da vontade de Deus para a vida dele, uma vez que ele sabia que Deus é poderoso, como todo mundo sabe. Aproximou-se dele um leproso, Jesus rogando: Senhor, se você quiser, você pode me curar, ok? Aí Jesus, profundamente compadecido, porque Ele nos ama, Deus ama aquele que está encarcerado, Ele quer libertar o encarcerado, diga aleluia. E nós vimos aqui que doença é uma maneira das pessoas serem cativas, presas debaixo de uma escravidão. Jesus então estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero que você fique limpo. Numa outra versão, diz assim: uma vez um leproso veio, ajoelhou-se diante dele, suplicou-lhe que o curasse. E disse assim: se o Senhor quiser, pode curar-me. Aleluia. O que está escrito aí no verso 41? Jesus disse: quero. Grifa isso aí, quero. Então, se ele disse para ele, ele vai continuar dizendo, porque ele é o Senhor que nos sara. Diga amém. Então, nunca duvide. Eu quero continuar falando sobre esse assunto, para que você tenha mais ainda certeza sobre isso. Teu coração fique limpo de que Deus, Ele quer que você ande com saúde. Mas eu escrevi uma frase, eu vou continuar daqui. Aliás, essas duas nós falamos antes. O Evangelho é a revelação da vontade de Deus para o homem. Quando você lê o Evangelho e vê Jesus curando, essa é a vontade de Deus para o homem, que ele ande com saúde. Senão Jesus não curava: não estou nem aí para vocês, olha só, pode ficar assim mesmo, e não tem problema não e tal. Não, nada disso. Nós lemos muitas passagens sobre isso. Então, o posicionamento nosso é o seguinte: é não aceitar, ok? Que se eu não me posiciono e eu recebo tudo aquilo que acontece na minha vida como normal, eu disse, nem tudo é normal. Não aceite as coisas como naturalmente são. Aceite como Deus vê. Ele já pagou um preço na cruz do Calvário para nós andarmos com saúde. Aleluia. A outra frase que eu tinha dito era essa: viver com saúde é uma herança contínua da nova criatura. Quem é a nova criatura? Diga amém. Amém. Ok, então é uma herança sua. Pertence a você. Eu tenho que usar o direito dessa minha herança de andar com saúde. Mas escreve essa outra agora, que essa aí é nova. Aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito de Deus. Eu tenho lido algumas coisas, eu tenho chegado a essa conclusão, vendo pela palavra, que aquilo que eu mais tenho que preservar na minha vida é a certeza sobre o que Deus disse. Por que eu tenho que preservar a certeza? Por que eu tenho que cuidar? Porque nós vimos que fé é certeza. E sem fé não tem como nós linkarmos o céu e recebermos dele. Não tem, gente. Deixa eu dizer para vocês, eu estou repetindo 300 vezes, porque assim funciona. Não é só querer, não é só desejar, tem que crer. Tem que crer, diga aleluia. Se eu não preservo o meu coração para acreditar, eu não recebo de Deus. Então, quem é que recebe? Quem tem certeza. Quando eu digo a respeito de Deus, eu estou dizendo sobre a sua palavra empenhada para com o homem. Então eu tenho certeza que é a vontade dele de me curar. Então você andará com saúde. Ou se você precisar ser curado, você será, diga aleluia. Não terá outro resultado. Alguém entende isso aí?
Então, os que recebem de Deus, repita comigo, os que recebem de Deus, têm certeza a respeito das verdades de Deus. Oh, que frase é essa? Nós vivemos uma jornada para preservar a certeza. Eu disse para vocês, o inferno, ele promove a contradição da verdade. Uma vez que ele promove um pensamento que não é a verdade, ele está tirando a tua certeza. Será que é assim mesmo que faz? Olha só, Eva, Deus disse que eu não posso comer. Se eu comer, eu vou morrer. Foi isso mesmo que Deus disse? Será que é isso? Olha só. Deus havia dito algo no qual ela tinha certeza. Ele lançou um pensamento para colocar nela o quê? Dúvida. Está dando para pegar? Então não permita, porque tem assuntos, gente, princípios do reino que não podem mais balançar na nossa vida. O nosso avanço e a nossa conquista depende disso estar muito bem arraizado no nosso coração. E saúde é um deles. Então existem dois motivos básicos que o inferno usa para gerar incerteza nos nossos corações. Eu vou falar sobre os dois rápido e a gente vai seguir. Dois motivos. Nós vamos orar hoje, vamos continuar orando pela tua vida. Primeiro deles aí, anota aí, uma imagem, e é isso que está acontecendo até nos dias de hoje em termos de violência. Uma imagem constante de fracasso, de derrota, de miséria, de doenças ao nosso redor. Só para dizer, é isso aí, faz parte da tua vida, está no mundo, você não vê, as pessoas não estão assim? Por que você seria diferente? O inferno faz isso. Ele chega para mim e para você, por que você tem que ser diferente? Aí, quem é bobo ou quem da igreja não está inserido dentro de verdade, cai nessa cilada. Engraçado, Salmos 91, eu já disse isso para você, está escrito, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quem é tu? Quem é o tu? O tu é aquele que confia, é aquele que descansa à sombra do Onipotente, é aquele que diz, meu baluarte, Deus meu, em quem o quê? Na sua palavra viva. Esse é o tu. Eu não estou dizendo que essa é toda a igreja do Senhor, mas aqueles que creem. Ah, toda a igreja do Senhor acredita? Então, por isso, não vê resultados de progresso na sua vida. Não é só uma questão, eu recebi a Jesus. É pouco, gente. Eu recebi a Jesus, não posso viver uma vida miserável. E vivo uma vida miserável se eu não acreditar nas verdades. Então, 1000 ao teu lado, 10.000, você fica de pé? Porque eu criei. Aleluia! Eu criei em Deus, eu criei na sua palavra, essa palavra não volta vazia. Daniel vai até a cova dos leões, eu não já disse isso para você? Ele não é liberto antes. O anjo não chega lá e dissolve aquela situação, não. Ele vai para a cova, ele entra, ele olha os dentinhos do leão, faz assim no narizinho dele, pega a juba dele, está precisando dar uma penteada, hein, rapaz, vou te ajudar aqui e tal. Ele vai lá para dentro. Só que os anjos, lá, como ele disse lá, os anjos fecharam a boca do leão. E os leões ficaram lá, não posso comer, estou com a boca fechada, não vai dar certo, então e tal, ele ficou lá. E aí o que é mais tremendo, anote aí, Daniel 6, 23, passagem que durante alguns meses eu tenho meditado e me fortalecido tremendamente. E diz lá, nenhum dano se achou em Daniel porque crera no seu Deus. Gente, isso é poderoso demais. Faça a pergunta para você mesmo, você tem crido em Deus, de que Ele é o Deus da saúde para você? Isso tem que estar maior dentro de você do que o ataque de uma doença, do que aquilo que acontece ao meu redor, de gente que está morrendo com câncer para lá, e só está aumentando as doenças, e a pessoa está ficando mais desesperada, e as coisas estão quebrando e tal, e a pessoa vai ficando desesperada. Não é o desejo de Deus que o homem morra assim? Meu Deus do céu! Como é que funciona? Quando eu creio? Esse mundo não tem esperança da redenção do homem, mas Deus já fez a redenção, e a redenção dentro da área de saúde já foi feita na cruz do Calvário, gente. Isaías 53, certamente, verso 4, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Isso prova o grande amor dele para com a nossa vida. Então, que frase é essa? Em Daniel 6, 23, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Todos aqui têm capacidade de crer, todos. Deus nos deu essa capacidade de acreditar nessa verdade. Então nós temos que preservar a crença, nós temos que preservar a certeza de que Deus Ele é aquilo que Ele disse que Ele é. Então essa imagem
de fracasso, de derrota, de miséria que está ao nosso redor, é justamente a imagem da ação do inferno nesse mundo, é o que nós estamos vendo, dentro dessa área de violência, gerando essa intimidação, gerando medo, gerando tantas coisas no coração das pessoas. Por quê? Porque essa imagem está aí. Mas eu quero te dizer, essa imagem que está lá de fora não é a imagem que Deus tem para nós. Então, se eu não renovo constantemente o meu pensamento com essa verdade, não dá certo. Então, olhe para a palavra. Se você está enfrentando algo, olhe para a palavra e veja o que Deus tem a dizer, é a coisa mais importante. O que Deus tem a dizer é a coisa mais importante. Porque uma vez que eu creio, dele eu recebo exatamente aquilo que ele diz. Que alguém diga glória. Está certo isso aí, gente? Então entenda uma coisa, a imagem que está do lado de fora, ela quer criar justamente isso. Ela quer criar dentro de mim e de você a insegurança, a dúvida. Que o inferno sabe, se eu resolvo acreditar em Deus, eu só posso receber, não tem como, eu recebo dele, mas se ele minar a minha certeza, eu deixo de receber. Então o que o mundo mostra nada mais é, gente, do que o retrato da ação diabólica. É o que nós estamos vendo. É o retrato da ação diabólica. Não tem nada a ver com Deus isso aí. Não tem nada a ver com o desejo de Deus para o homem. Não tem nada a ver com a vontade de Deus para o homem. A vontade é justamente o oposto do que o inferno faz e do que Deus faz. O inferno veio para matar, roubar e destruir através das mais variadas formas. E Deus veio para que eu e você tenhamos vida em abundância. Que alguém diga amém. Vida em abundância. Vida em abundância. Então a imagem que o mundo produz gera dúvida. Pastor, eu não quero que essa dúvida fique em mim. Então se renove com a palavra, preste atenção, você veio para cá, você quer mais dele, você quer ter certeza, então tem que andar com a palavra. A fé vem pelo ouvirá. Eu tenho dito para você, que é membro dessa igreja, ouça a verdade, ouça pregações, ouça coisas que enchem o teu coração de fé. A fé vem pelo ouvir a verdade. A fé vem pelo ouvir a verdade. Se eu não faço isso de maneira constante, eu não tenho segurança. Esse livro gera a imagem correta dentro de nós. Ok? Segundo motivo que o inferno usa para gerar incerteza é esse aí, uma visão errada da vontade de Deus com base numa conclusão humana. Uma conclusão humana que a pessoa vive. Então ela vive uma situação e ela tenta tirar uma conclusão daquilo que está acontecendo, e aí começa a ter uma ideia e um pensamento errado a respeito de Deus. Pastor, mas isso não acontece com a igreja do Senhor. O quê? É o que mais acontece. É pessoas com uma linha de entendimento, de pensamento errado em relação à verdade, à própria verdade. Você entende que esse livro é um pensamento? Que se não for esse dentro de mim, não gera a verdadeira fé? Então se uma pessoa tem e é iludida pelo inferno, e fica com um pensamento diferente dessa verdade, não tem o resultado desse livro. Como é que eu tenho o resultado desse livro? Ficando com esse pensamento. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra, o pensamento, a verdade. Então, se eu tenho um outro tipo de pensamento, eu começo a tirar conclusões que são minhas, mas não da palavra, não vai dar certo. Por que vocês estão me olhando com os olhão desse tamanho? Ok, Romanos capítulo 12. Deixa eu te falar uma coisa, em relação a esse livro, em relação a tudo, não tem nada de novo debaixo do sol. Nós é que temos que aprender isso. Deus, Ele tem a sua regrinha do noves fora, regra de 3, que a igreja tem que aprender a trabalhar isso, só isso. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 você conhece. E está escrito no verso 2, não se conforme com este século, com o pensamento desse século, mas eu e você precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então eu tenho dito isso para vocês, conversamos recentemente. Se eu não sou transformado pelaquilo que está escrito, eu não posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque o meu pensamento não está em linha com a verdade. Eu estou contaminado de outras ideias. Provei isso para vocês falando isso aqui. Quando é que eu tenho falado? Eu acho que é domingo de manhã, né? Eu não consigo sair disso aí, aleluia. Vamos nessa, 2 Coríntios, capítulo 11. Está tudo na palavra, hein? Ok, 2 Coríntios, capítulo 11. Está escrito lá,
No verso número 3, Paulo, ele estava preocupado com a igreja, e ele diz assim: mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja o quê? Olha só, seja corrompida a nossa mente. Então está falando de um pensamento. E que eu e você acabamos nos apartando, nos desviemos da simplicidade, da pureza de Cristo, que é a sua palavra viva. Você entende que nós fomos criados para viver com essa verdade? Que aquilo que deve estar na minha mente, no meu interior, é a verdade? Se eu for corrompido com outro pensamento, eu vou deixar de ver a manifestação do poder de Deus. É um cuidado, gente, nós temos que ser seletivo. Então, que negócio é esse de acontecer coisas na tua vida ou na minha, e eu sair tirando a conclusão que eu acho? Quem me deu esse direito? Quem? Quem me deu o direito de tirar uma conclusão a respeito da minha vida que não esteja com base nesse livro? Quem? Ninguém. Ninguém me deu. O inferno quer que eu tire essa conclusão. Pastor, se Deus é bom, por que tantas criancinhas sofrem? Vou eu explicar com base na palavra, o cara vai acreditar? Não. Mas qual é a conclusão que ele tem? É a que ele vê, e o inferno inspira. Mas Deus não existe. Mas se Deus existisse, não tinha isso aí. Não estava acontecendo isso. E eu vou te falar, se ele existe, então ele é mau. Olha só. Mas não é isso aí? Vai conversar com pessoas, elas vão te dizer o que acham a respeito de Deus. Estou magoado com Deus, estou chateado com Deus, porque Deus não existe, e se ele existe, estou magoado, porque ele deixa acontecer tudo isso aí e tal. Ele deixa acontecer tudo isso aí. Agora vai explicar tudo isso na palavra, a pessoa não acredita. Alguém está pegando? Amém. Não, pastor, isso não acontece com a igreja. Acontece com a igreja sim. Quando ela deixa de ter a humildade de reconhecer que o que está escrito é o que vale. Por mais, escreve uma frase aí. Ô, glória. Quem está captando, diga aleluia. Escreve essa frase aí. Toda a aplicação de uma verdade, ou seja, todo o exercício de fé de uma verdade, então está aqui a verdade, eu tenho colocado em prática o que Deus diz. Toda a aplicação de uma verdade leva a uma experiência. Que experiência? O resultado que Deus disse que nós teremos. Bom, se eu estou crendo para ser curado e fico com essa palavra até o final, o que vai acontecer? Vou ser curado. Eu não estou falando da minha boca, eu não estou ensinando não. Várias experiências, ok, gente? Ok. Então funciona. E Deus não muda o seu método. Não, ali eu mudei o método, agora você tem que aprender outro. Não. O método é o seguinte: eu creio e vou com o que eu creio até o final e eu vejo o resultado. Eu vou repetir: eu creio hoje, creio amanhã, depois de amanhã, no outro dia, e eu vejo o resultado. É o método, anota aí, é o método de Romanos 4, de 17 a 21. E disse lá, sem enfraquecer na fé, falando para Abraão, levando em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Método de Deus, simples, eficiente, ele não muda, só é dessa maneira. Alguém está pegando? Então todo exercício de fé, toda aplicação dessa verdade me leva a uma experiência, que é a experiência de Deus na minha vida. Mas esse é que é o detalhe. Vamos continuar na frase. Mas nem toda experiência do povo de Deus, nem toda experiência que as pessoas estão tendo do povo de Deus é um resultado do exercício da fé. Não me pergunte por que alguém, sendo nova criatura, não é curado. Não me pergunte. Eu não vou julgar a pessoa, mas com base na palavra, todo aquele que crê recebe. Senão Jesus não curava os enfermos. Olha, eu não vou curar, não. Daqui desses 20, só unidunite, salamé, mingue, esses 5 aqui eu vou curar, o resto toca para casa. Chora. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Por que a gente é balançado com experiências do povo de Deus que você não sabe se são exercícios de fé, você não sabe o que está acontecendo na vida delas, e a gente sempre tende a dizer assim, puxa Deus, olha, eu não sei se é bom não,
Eu não sei se você cura ou não, porque olha só, o problema não é o homem, né? O problema é sempre Deus, né? Para pensar no que eu estou falando. Não, o problema nunca é Deus. Ele é a sua palavra, ela não volta vazia. E não tem a ver com mérito, não tem a ver se eu sou bonzinho, não tem a ver se eu sou pastor, não tem a ver nada, tem a ver com aquele que crê. Então há muitas experiências que balançam as pessoas, porque elas olham assim, fulano de tal, poxa, mais experiente na igreja do que eu, não aconteceu com ele, né? Então a conclusão, ó, o inferno, é isso mesmo, pode concluir, é contigo, já era. Você vai ser dominado por isso aí. Eu não vou tirar essa conclusão nunca. Você entende? Vou deixar de falar sobre cura, pregar sobre cura e orar pelos enfermos porque pessoas não são curadas? De jeito nenhum. Eu vou te falar uma coisa, cada vez que a gente faz o que Deus pede, é aí que Ele põe a mão. Na vida de quem? Daqueles que creem. Não posso. Todos serão salvos? Não, mas há já salvação para todos? Parece brincadeira, liçãozinha, dever de casa, ABC da fé, de cura, que eu tenho que falar, retornar a falar e colocar no teu coração para se ajustar lá dentro. Não abrir mão. Pastor, mas eu já estou com essa dor nas costas há 2 meses. Bom, está há 2 meses, você já fez o exercício de fé, tem feito o exercício de fé, você entende bem o que está acontecendo? Não, pastor, mais ou menos, agora eu já estou preocupado, porque um amigo meu no trabalho disse que um irmão dele, que era conhecido do cunhado, o cunhado teve isso e morreu em 15 dias, agora que eu estou desesperado. Pronto. É sempre o cunhado, né? Coitado do cunhado. Cunhado não é parente, aleluia. Está dando para pegar isso aí? Vai guardando isso, gente, porque isso é importante mais. Então, essa é a segunda visão, uma conclusão errada. Tome cuidado com isso. Não tire conclusão do que você acha. Não se meta a querer interpretar aquilo que o Espírito Santo não te fala. Pastor, mas eu estou lendo essa passagem há um tempão, ainda não tive entendimento. Não vai ter nunca se o Espírito Santo não te falar. Eu não quero agir na palavra sem a ação do Espírito Santo no teu coração. Não dá certo também. Já vi pessoas tentando agir em fé, mas sem a direção de Deus nisso. Não vai dar certo. Por quê? Porque Deus é aquele que nos dirige no impulso daquilo que tudo que nós precisamos fazer, Ele vai mostrando. Então eu vou fazendo o meu exercício em fé. Funciona. A direção é dele. Diga glória. Mas não, o cara quer tirar as interpretações dele, quer falar, está falando da humanidade. Se tudo que Deus é revelado para o homem pelo Espírito, o que eu estou me metendo a fazer? Aquilo que eu acho, que eu penso. Há muitas coisas sendo ditas, ouça isso, há muitas coisas sendo ditas de Deus com esse livro, mas que são coisas humanas. Na base de qualquer outra coisa, menos da verdade, da testificação do Espírito Santo sobre essas verdades. Eu vou comprar esse CD que eu preciso ouvir esse CD de novo. É isso aí, o Espírito Santo está só mandando ver. É isso aí que a gente tem que ser estabelecido, gente. Ok, vamos seguindo adiante aí, pelo menos 5 razões. Se não der para terminar, a gente termina, daqui a pouquinho nós vamos orar. 5 razões porque a vontade de Deus curar. Primeira, porque Ele mesmo disse, eu sou o Senhor que te saro. Eu só quero declarar, Deus não é maluco. Ele não tem problema de amnésia, ou de qualquer coisa no seu cérebro. Ok? Se Ele disse, eu sou o Senhor que te saro, está dito. É muito interessante porque Ele dá uma declaração no final de algo que Ele pede antes. Olha, obedeça o meu comando, faça aquilo que eu te digo, então você andará com saúde. É óbvio que a mensagem de saúde é uma herança, é um direito teu, e nós oramos pelos enfermos, mas um outro lado que a igreja precisa entender é que ela tem que trabalhar com portas abertas para o inferno. Pecado, uma vida deliberadamente no pecado, uma vida deliberadamente na direção oposta daquilo que Deus comanda, não dá certo. Por mais que Jonas era ministro do Deus Altíssimo e amado por Deus, ele sofreu. Porque Deus disse, vai para Nínive, perfeitamente, comandante. Sumiu, direção oposta. Pastor, não está entendendo porque é tanta tribulação na minha vida. Bom, tribulação acontece na nossa vida.
Mas eu tenho que me certificar, ouça isso nessa noite, eu e você, nós temos que nos certificar no nosso coração de que essas tribulações fazem parte porque eu estou sendo guiado por Deus, dirigido. Ele não disse que ia tirar isso da nossa vida, mas eu também tenho que me certificar se elas não são produtos de desobediência. Nenhum amém, olha aí. Jesus amado. O barco pode estar sendo sacudido na tempestade, porque Deus te falou, faz isso, e eu estou na direção errada. E agora? Acerta a situação, que logo a tribulação acaba. E a palavra declara, pelo menos numa passagem bem interessante, lá em João capítulo 5, que quando um homem é curado, Jesus diz assim para ele, olha só, cara, você agora não peques mais, ou não faça aquilo que você estava fazendo de errado, para que não aconteça coisa pior. Então Jesus dá uma descrição, ouça bem, de uma tribulação, de algo que estava acontecendo, de enfermidade no seu corpo, porque ele estava fazendo algo errado. Está dando para pegar? Ok, óbvio, né? O inferno trabalha com o quê? Com a ilegalidade da verdade. Toda vez que eu saio da verdade para fazer o que ele quer, eu saio da proteção de Deus, do cuidado dele. Diga para... Jesus, aleluia. É isso aí. Então a primeira delas, eu sou o Senhor que te saro. Amém? Deus nunca escondeu essa vontade aí, de provisão de saúde, desde o Velho Testamento. Segunda razão porque a vontade de Deus curar, porque saúde continua fazendo parte da aliança. E mais ainda na cruz do Calvário, na redenção completa do homem, Jesus levou sobre si as enfermidades e as dores, que alguém diga glória. Oh, meu rei, que coisa maravilhosa. É parte da aliança. Qual é a minha parte? Obediência, crença, obediência. A parte de Deus, cumprir o que está na palavra. Você entende que aquilo que eu me posiciono para crer, tem que ter algo que Deus disse? O que ele disse? Eu sou o Senhor que te saro. Certamente ele levou sobre si as enfermidades e as dores. Essa é a base da qual eu me abraço crendo. Então essa parte traz o resultado na minha vida. Diga aleluia. Então a base da nossa certeza é a vontade dele, gente. E está mais do que expressa essa. Terceira razão, porque a vontade de Deus curar. Vai anotando. Curar a todos. Por quê? Porque saúde faz parte do pacote da redenção. Isaías capítulo 53, vai ler na tua casa, para você ver que ele redimiu a nossa vida da iniquidade, do pecado, da miséria, das doenças, da morte espiritual, num pacote só. Jesus fez uma obra completa. Matou quantos coelhos com uma cajadada? Nem sei. Deu para entender? Deus só faz isso, ele vai numa boa. É isso aí. Então a redenção do homem, ela é uma realidade para a tua vida. Por mais que o inferno possa dizer o que for, mostre o que for do lado de fora, você é redimido. Diga, eu fui redimido. Vamos lá, eu fui redimido. Na cruz do Calvário, da morte espiritual, da miséria e das doenças. Jesus pagou o preço por nós. Para o quê? Para que nós vivêssemos a sua vida. Glória, hein? Quarta razão. Porque a vontade de Deus curar. Porque a restauração da saúde fazia parte do ministério de Jesus, senão Jesus não curava ninguém. Se Jesus não tivesse curado ninguém, a gente podia ficar na maior dúvida mesmo. Será que ele vai continuar curando? No Velho Testamento ele curou. No Velho Testamento ele disse, eu sou o Senhor que saro. Mas Jesus não fez nenhuma cura. E com base, pastor, eu sei, porque eu conheço a Bíblia, com base em Hebreus capítulo 1, Jesus era a expressão exata de Deus sobre a face da terra. E olha, e está escrito lá em João, várias vezes, pelo menos umas 6 ou 7 passagens, de que eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E se Jesus não tivesse curado ninguém, aí a pulga estava atrás da orelha. É claro, teu irmão, a pulga não está mais atrás da sua orelha, porque é só ler os evangelhos e você vai ver Jesus curando. Por que você seria diferente? Não sei, pastor, não sei. Não sabe, é o inferno te perturbando, rapaz. Ele pagou o preço para todos.
Eu falei aqui no último encontro nosso, não deixe o inferno minar a tua certeza com um sentimento de merecimento. Eu não mereço. Eu não mereço tanta bondade. Para de falar bobagem, rapaz. Ninguém merece nada mesmo. O mérito é todo de Jesus. Nós vamos agora nos apropriar do direito que Ele nos deu. Ora, se Ele me amou primeiro, quem sou eu para dizer, não me ama não. Me deixa assim mesmo. Qual é o maluco que vai falar isso? Qual é o maluco? Você? Por fora. Se Ele diz, eu te amo, amém, eu abraço Ele. Não é isso que a gente tem que fazer. Não é questão de mérito, hein? Escreve isso aí. Não é questão de mérito. Nosso. Não é porque eu sou bonzinho, Deus vai fazer tudo de bom na minha vida. O bonzinho, quem julga sou eu. Não mato, não roubo, sou honesto. Essa parte aqui eu esqueço. Eu sou fofoqueiro, aberto, mas isso aqui eu esqueço. Jesus releva. Você é fofoqueiro, Ele... Como é que Jesus releva ser fofoqueiro? Então, peraí, pastor, deixa eu analisar bem a minha vida. Todos nós aqui, vamos analisar bem, vai ver que tem falha. É verdade ou não? Só eu? Todos nós. Então não é com base nisso. É com base em crença. Escreve aí, com crença. Em algo que Ele disse que fez. Em algo que Ele disse que fez porque nos ama. Pastor, mas esse conceito de amor, esse negócio é doido demais. É mesmo. Isso é para provar o quanto Ele te ama, a mim e a você. Eu percebo no meu espírito aqui essa grande alegria dele, sabia? Sabia que é uma alegria de Deus tremenda aqui nessa noite? Para que você receba essa mensagem? Recebe essa mensagem. Recebe? É sua. Pastor, mas é isso que acontece mesmo. Nesse mundo não é essa imagem do amor verdadeiro, não é essa imagem da doação verdadeira, não é essa imagem do bem. Isso mina quem é a imagem do Deus vivo. Você só vai encontrar nesse livro. Por isso que nós temos que renovar o nosso pensamento no que está escrito. Jesus nos amou primeiro. Quer ler isso? Vamos ler. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Verso número 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Diga glória. É isso aí. Pastor, Ele me amou sendo pecador e inimigo dele, exatamente assim como Ele ama esse mundo. Assim como Ele ama a cada um desses arruaceiros, desses bandidos, disso que está acontecendo. Ele ama. E o coração dele dói. Porque Ele ama. Não vai mudar? Deus é amor? Então cura sempre vai existir. Aleluia. Que é a manifestação dele, gente. Eu sou o Senhor que te sara, Elinho. É a minha manifestação de amor para contigo. Alguém diga aleluia. E quinta e última razão, poderíamos dar várias, mas é porque tem tanta coisa boa para eu falar contigo às quintas-feiras, que vai ser bom. Quinta razão, porque Deus ordenou na nova aliança que nós orássemos pelos enfermos. Não foi o homem que teve essa ideia. Vamos. Ih, rapaz, vamos bolar uma coisa aí, vai ser bom isso aí. Hein? Vamos bolar nada. Deus disse, está alguém enfermo entre vocês aí? Está lá em Tiago, capítulo 5, verso 14. Escuta, pessoal da igreja, atenção, novas criaturas, atenção. Tem alguém doente? Chama aí os cabras que querem orar aí. Os cabras são os presbíteros, os homens que acreditam. Chama os cabras aí que orem e que creiam, né? Então o enfermo será restaurado. Diga aleluia. Está escrito isso lá. E se por um acaso ele tiver cometido pecado, vai ser lavado também. Aleluia. Quem falou foi Deus. Ore pelos enfermos. Então, orar pelos enfermos também fazia parte da grande comissão de Marcos capítulo 16. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles o quê? Eram curados. Então, o que acontece quando a gente ora? Nós cremos, impomos as mãos, você também tem que crer. Faz a tua parte e Deus faz a dele. E não abra mão do seu direito de andar e viver com saúde. Diga aleluia.